tudo certo. Eu agradeço, caro presidente dessa sessão, senador Paulo Paim, mas agradeço especialmente a gentileza do senador Roberto Requião, até porque já estou informada do conteúdo do pronunciamento, que 30 minutos serão pouco para o que ele vai falar. E certamente seria importante que eu estou fazendo essa, não abrir mão, porque tem uma audiência com prefeitos do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina do Paraná, que vão ao ministro do Trabalho. Então, por isso, estou usando a tribuna agora. Queria agradecer muito ao senador Requião, portanto, e também agradecer ao senador Aloysio, que fez referências ao nosso trabalho hoje, às 8 da manhã, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, meus caros telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, senhoras e senhores senadores. Hoje, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária promoveu uma audiência pública de grande relevância. E essa audiência pública, que foi até às 10 horas e 20 minutos, senador Paim, tratou de uma questão que nós viemos abordando aqui. Eu penso que o bom numa audiência pública, e Vossa Excelência é um mestre aqui em audiência pública, porque é um ambiente muito democrático, não é? Para discussão e encaminhamento de soluções. E essa audiência pública foi discutir exatamente o impacto que na produção do campo, da agricultura familiar, sobretudo, que são os mais desassistidos, mas também nas médias propriedades rurais e da agroindústria diretamente ali vinculada nessas localidades, vem sofrendo com a escassez ou com o apagão e as intermitências no fornecimento. O que acontece quando há uma queda de luz? Às vezes queima um gerador, queima uma máquina que refrigera o leite que está ali sendo conservado, queima ou morrem, como aconteceu no interior do Piauí, 2.500 frangos de um pequeno granjeiro, lá no interior do Piauí, não nem estou falando no Rio Grande do Sul, no interior do Piauí, e quem é que vai indenizar os 2.500 frangos, a ração que aquelas aves consumiram? E quem é que vai indenizar a máquina que queimou o equipamento da ventilação e dos bebedouros? Quem? Esse é o dilema. É uma coisa singela, muito singela. Essa audiência hoje que nós tratamos dessa questão, nós conseguimos ver que, lamentavelmente, está se tratando de forma igual situações absolutamente desiguais. Qual é o tratamento igual? É tratar o setor elétrico ou o setor energético como se cooperativas de eletrificação rural, que estão lá no Espírito Santo, do senador Ferraz, que estão lá no Paraná, do senador Requião, no nosso estado, do senador Paim, que estão espalhadas por todo o país, especialmente Santa Catarina e Paraná. Cooperativas de eletrificação rural. São pequenas unidades, senador. O senhor foi governador do Paraná, sabe qual é o papel delas. E elas são associações que fornecem, vão lá no canto onde a grande produtora de energia distribuidora não vai porque lá não é filé mignon, não é o grande mercado consumidor. Então, essa audiência de hoje mostrou claramente que é preciso que o governo tenha um olhar muito atento a essas PCHs e às cooperativas de eletrificação rural. No caso das PCHs, que são as pequenas centrais hidrelétricas, PCHs é o nome, existe na ANEEL um estoque de 688 projetos de instalação dessas PCHs, com um impacto ambiental muito, mas muito menor do que as grandes, Belo Monte, Santo Antônio e Jirau, no Pará e em Rondônia, respectivamente. São coisas menores, para atender uma demanda menor. Esse setor devia ter um olhar, portanto, da maneira como o porte dessas unidades precisam e merecem. Veja só o caso da desorganização de uma contabilidade. As cooperativas, dentro desse novo Conselho Nacional Energético que o governo criou, acabou tendo a Eletrobras que repassar 25 milhões de reais para o sistema das cooperativas de eletrificação. 25 milhões de reais. Sabe quando que era para ter repassado isso? É mensal que tem que fazer o repasse, mensal. Desde outubro de 2013, o dinheiro não havia sido repassado. Qual é a contabilidade, até da casa da gente, resiste a uma
queda brusca e ao não cumprimento de um compromisso dessa natureza. Pagaram ontem 25 milhões de reais para as cooperativas de educação rural. Então, é preciso, urgentemente, algumas iniciativas, e, aliás, eu queria agradecer muito a questão relacionada à presença das pessoas que estavam lá, representantes da Organização das Cooperativas Brasileiras, o Marco Olívio, Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa, Abragel, José Guilherme Nascimento, ao Cristiano Palavro, que representou os produtores rurais, ele representante da Federação da Agricultura de Goiás e também CNA, e o representante da Eletronorte, Dr. Vadi Charoni. A ANEEL não mandou representante, mas estava lá uma assessora parlamentar que, acompanhando integralmente o conteúdo da palestra, da audiência pública, se comprometeu a encaminhar as soluções àquela crise. Por exemplo, no caso do estoque, dessas já houve solução prática lá. Estavam lá o senador Ciro Miranda, de Goiás, e o senador Ivo Cassol, que conhece profundamente esta matéria e deu uma valiosa contribuição. Claro que seria importante também prestar atenção, porque os fundos de desenvolvimento regional, que eram a fonte principal de financiamento para as PCHs, senador Paulo Paim, esses fundos de desenvolvimento regional, como FCO, FNO, FNE, secaram. E o dinheiro desses fundos de desenvolvimento regional, sabe para onde foram? Para as grandes termoelétricas, as grandes hidrelétricas. Foram para Geral, foram para Belo Monte. Nós precisamos das duas. Eu não defendo uma ou outra. Nós precisamos de todo o sistema funcionando a pleno vapor. Porque se a nossa economia estivesse hoje crescendo a 3, 4, 5, 6%, nós estaríamos num colapso. Nós estamos ainda com esse apagão, sem uma crise mais aguda, porque... E o BNDES, sempre o BNDES, que deveria estar ajudando, porque S lá está, e D é desenvolvimento, e S é de social, o BNDES deveria estar junto com programas, não ele operando, porque ele não tem essa capacidade, ele opera com os grandes empreendimentos, mas se não pode fazer a operação do repasse do dinheiro, por que não faz o repasse para o Banco da Amazônia, o Banco do Nordeste, o BRDE no Rio Grande do Sul, ou outros bancos regionais de fomento? Por quê? É tão simples assim. Então, é preciso, como eu disse, tratar de forma desigual as situações desiguais, e não de forma igual as situações desiguais. Energia cara, foi dito ali, é energia que não existe. Essa é a energia cara. Ontem, por exemplo, o aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, todo mundo conhece, sofreu um apagão que deixou terminais às escuras, suspendeu pousos e decolagens e obrigou aviões com passageiros a ficarem parados na pista. A pane de energia durou aproximadamente 20 minutos. Isso foi tempo suficiente para a instalação do caos. Informações desencontradas, danos em eletrodomésticos e paralisação no fluxo de passageiros. No meio rural, no campo, eu volto a falar de novo nos pequenos agricultores. Os estragos com as falhas no fornecimento costumam ser ainda mais graves. Lá em Piracuruca, é um nome indígena, Piracuruca, a 196 quilômetros de Teresina, no Piauí, a energia faltou no início desse mês por 7 horas seguidas, das 10 horas da manhã às 5 da tarde. E esse apagão na zona rural deixou um prejuízo grande aos pequenos produtores rurais e os criadores de frango. Como eu falei antes, o Cícero Silva perdeu 2.500 frangos na sua granja por falta de energia. Os frangos morreram devido à falta de refrigeração e o excesso de calor causado por isso. Esse problema afeta também produtores do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, do Espírito Santo. Sem energia, gente, não dá para produzir. Não dá para fazer nada, nem para carregar a bateria do nosso celular. Nem para carregar a bateria do nosso celular. Os produtores familiares perdem, os empresários perdem, os consumidores perdem, o país perde, senador Requião, e o senhor vai abordar a economia brasileira hoje. Todos pagam um preço alto quando a energia não é produzida nem distribuída na forma e qualidade adequadas.
crise de energia é um problema grave e deve ser enfrentado com eficiência e rapidez. A energia cara, como eu disse, é aquela que não existe. Por isso, a necessidade de adequação para favorecer, por exemplo, as cooperativas de eletrificação rural e as PCHs. Não se pode tratar situações diferentes com situações iguais. É injusto tratar desiguais de modo igual. As grandes empresas de energia elétrica querem os grandes mercados. A margem de rentabilidade de uma cooperativa de eletrificação é muito menor. A presença dessa estrutura no campo e nos municípios distantes, como é o caso de cidades no Pará e de Rondônia, por exemplo, as cooperativas de energia estão onde as grandes empresas não querem ir. Precisam, por isso, de atenção. É importante lembrar que 38 cooperativas permissionárias, como eu disse, na conta de desenvolvimento energético, não é conselho, é conta de desenvolvimento energético, deveriam receber da Eletrobras os 25 milhões, desde outubro, e só receberam ontem. O presidente da Confederação das Cooperativas de Infraestrutura, Infracop, presidida por Jânio Stefanello, lá do Rio Grande do Sul, lembra que a não liberação desse recurso desorganiza a contabilidade das entidades, no caso as cooperativas. Os custos do setor de energia só não estão maiores porque a ANEEL está segurando o repasse aos consumidores de parte da despesa que as distribuidoras tiveram no ano passado com a compra de energia de termoelétricas. Claro que para o nosso Estado, senador Paim, é uma iniciativa boa, positiva, porque nós temos no Rio Grande do Sul a região carbonífera, como São Jerônimo, Butiá, Mina do Leão, Candiota. Temos grandes reservas de grandes minas de carvão e as termoelétricas estão funcionando. Isso ativou a economia também local, porque alguns municípios, como São Jerônimo, dependem muito da produção da energia térmica. Falhas recentes em linha de transmissão entre os estados de Tocantins e Goiás deixaram 88 municípios do Rio Grande do Sul no escuro. O mesmo episódio deixou sem eletricidade 6 milhões de consumidores em 11 estados. A escassez de energia leva o preço da luz. A energia cara é um problema para todos. E o mais grave é que ela está inibindo novos investimentos na área da agroindústria e do setor rural, porque quem vai investir num lugar onde não há a segurança do fornecimento de energia? Por isso, não só o prejuízo para os agricultores que perdem receita quando queimam os equipamentos, mas quando os seus frangos morrem, ou outros animais, ou perde o leite que tem que ser jogado fora, também é o prejuízo na queima dos equipamentos. Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico, órgão gestor das instalações de geração e distribuição de energia, chegaram as hidrelétricas do país, isso aí agrava a situação. Somente 55% da água das chuvas esperadas para janeiro. É o menor nível desde 1954. Veja só que país grande é o nosso. Lá em Rondônia, lá no Acre do senador Aníbal Diniz, na Rondônia do senador Assir, Ivo Cassol e Valdir Raup, está uma enchente das maiores da história desse estado. E no sul do país está a escassez. Vale ressaltar que no último dia 23 de janeiro, o Brasil atingiu o pico histórico de consumo de energia, 83 mil megawatts. Isso é 6 vezes mais que a capacidade máxima de produção da usina hidrelétrica de Itaipu, tão conhecida do senador Requião. Ela está lá no Rio Paraná, na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Cada hidrelétrica de pequeno porte que não é construída são, em média, 30 megawatts não disponibilizados. 30 megawatts. Isso equivale a abastecer municípios inteiros de até 65 mil habitantes. Portanto, nós, senadores, pretendemos agendar na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, que é presidida pelo nosso senador Benedito de Lira, e tem como vice-presidente o senador Assir Gurgax, um encontro com a ANEEL, Ministério de Minas e Energia e Ministério da Fazenda. Aliás, quero também dizer que o ministro Edson Lobão, através da sua assessoria, ligou para justificar a ausência na audiência de hoje, e nós sabemos que, pela sensibilidade que tem como político, que é membro desta casa, senador pelo Maranhão, saberá entender o que nós estamos fazendo aqui. O que nós estamos fazendo aqui é chamar a atenção, tão somente isso, chamar a atenção para a solução deste problema o mais rapidamente possível, sob pena de você colocar
ou matar a galinha dos ovos de ouro. Nós recebemos, agora há pouco aqui foi referido, o crescimento do PIB. E qual foi o motor que sustentou o crescimento do PIB? Qual foi o setor? Foi a produção do campo, a agropecuária. Esse setor continua com uma vitalidade enorme. E qualquer acesso à tecnologia, à irrigação, a agricultura de alta precisão, tudo depende de energia de qualidade. Tudo depende. Então, não adianta querermos falar na mesma área, produzir mais, se nós não estamos oferecendo um insumo fundamental, que é a energia elétrica. Esse é um tema que nós temos que nos continuar debruçados sobre ele, sob pena de o Brasil ter um grave prejuízo, senador Requião, e muito obrigada pela aquiescência. Senador Paim, por ter dado o ajuste na agenda e permitir essa fala. Obrigado.